Hoje é dia 25 de julho e o Reinaldo Azevedo foi muito preciso na coluna dele, no UOL. O Bolsonaro nunca foi proibido de fazer entrevistas, tá, gente? O grande problema do que aconteceu ali nas medidas cautelares que envolveram o inelegível e futuro presidiário, o grande problema envolvendo as restrições todas que envolvem o ex-presidente é o gabinete do ódio, é o ódio que circunda Jair Messias Bolsonaro. O ódio que o circunda, o ódio que fundamenta as suas ações, o ódio que se transforma em atos de ataque da sua militância política, o ódio que fundamenta também a confissão ontem do general Mário Fernandes. General Mário Fernandes, que admitiu que imprimiu e que existia um plano para liquidar com o presidente Lula. Eles admitem que existia um plano para liquidar com o assassinato de um presidente, gente. Nós estamos falando de um grupo que falou abertamente em assassinar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, seu vice Geraldo Alckmin e um ministro do Supremo Tribunal Federal chamado Alexandre de Moraes. E esses desgraçados ainda estão indo para os Estados Unidos pedir para o Donald Trump atacar o ministro Alexandre de Moraes. É esse o tamanho do problemão que o Brasil está encarando por culpa desses lesa-pátria, por culpa desses vendilhões, por culpa dessas pessoas que não têm o menor apreço a esse país, a república que eles moram. Eles não ligam mesmo por que possa acontecer com o nosso país. Ninguém tá nem aí com nada. Com nada. Por eles botavam fogo em tudo. Botavam fogo com as pessoas dentro da casa. É sobre isso que a gente vai falar no editorial de hoje. Nós temos uma extrema-direita golpista que tentou eliminar o presidente mais popular do Brasil, o presidente que foi líder dessa república por 3 vezes e vai ser pela 4ª vez. E eles não querem que seja pela 4ª vez, e eles fazem de tudo, inclusive pelos meios mais autoritários. Por isso, meus caros, não é que o Bolsonaro não possa fazer entrevistas, fazer a sua comunicação. O Bolsonaro pode. O Bolsonaro tem esse direito. O Bolsonaro pode ter esse tipo de entrada. A questão toda é a seguinte. Ele não pode transformar uma entrevista numa tentativa de golpe de Estado, numa tentativa disso aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o áudio do Mário Fernandes. Olha lá, ele falando justamente no processo em que Alexandre de Moraes coordena. Em relação a um arquivo que conteria o texto de um planejamento punhal verde e amarelo, o senhor confirma a autoria desse arquivo também? Confirmo, Excelência. Na verdade, esse arquivo digital, e o senhor me permite, Vossa Excelência citou bem, é um arquivo digital que nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Um compilar de dados, um estudo de situação meu, de pensamento, certo? Uma análise de riscos que eu fiz e, por um costume próprio, eu resolvi inadvertidamente digitalizá-lo. Não foi apresentado a ninguém esse pensamento digitalizado e não foi compartilhado com ninguém, absolutamente ninguém. E, se o senhor me permite, eu garanto, nesse momento, que se o meu HD fosse extraído dos autos desse processo, em nada isso impactaria o processo, ou mesmo as partes da denúncia.
Porque o que foi colocado até aqui, eu pretendo esclarecer isso, sobre esse arquivo, é absolutamente descontextualizado. O senhor gostaria de contextualizar? Porque o que se percebe é que esse plano teria, né, um plano detalhado de sequestro ou homicídio contra autoridades da República, inclusive citando a necessidade de que os recursos necessários, sejam humanos, sejam materiais, como, por exemplo, pistolas, fuzis, metralhadoras, lança-granada, lançador de foguete antitanque. O senhor gostaria de contextualizar isso? Excelência, sobre esse aspecto, eu já contextualizei. Não passa de um pensamento digitalizado. Eu usei o termo inadvertidamente. Hoje eu me arrependo de ter digitalizado isso. Mas o que é mais importante, não passa de um compilamento de dados, com a visão de um militar, com uma análise de situação. Apenas isso, que não foi compartilhado ou apresentado a ninguém. Quando eu me referi a aspectos descontextualizados da realidade, eu me referi à ligação deste arquivo com outros aspectos encontrados na denúncia. Esse plano, o senhor chegou a imprimir? Sim. Cheguei a imprimir por uma questão, um costume pessoal, de evitar ler o documento na tela, certo? Mas imprimi para mim e logo depois rasguei. O senhor não chegou, segundo o cônsul, o senhor teria impresso esse arquivo no Palácio do Planalto no dia 9 de novembro. E 40 minutos depois, o senhor dá entrada no Palácio da Alvorada. O senhor levou esse arquivo para apresentar para alguém? Excelência, o senhor me permita ser repetitivo. Eu reforço, sim, eu ratifico. Impossível. Eu vou reforçar e ratificar, Vossa Excelência. Eu imprimi para ler em papel, para não forçar a vista, como eu sempre faço. E após isso, rasguei. A coincidência desse horário foi uma coincidência em relação à função, atribuição administrativa e logística minha, como secretário executivo. Mas eu não levei, não apresentei, não compartilhei esse arquivo, seja ele digital ou impresso, com ninguém. Não compartilhei esse arquivo impresso com ninguém. Ele está tentando livrar a cara do chefe dele, né? O Jair Messias Bolsonaro. É isso que ele está querendo dizer com esse depoimento. Mas ele diz, eu imprimi. Tinha um plano de assassinato ali. Tinha um plano de usar forças táticas. O Mário Fernandes, chefe dos Kids Pretos, matéria minha, lá no Diário do Centro do Mundo, uma das teses acadêmicas dele faz uso de táticas do nazismo para a formação militar. Ele cita as SS. Gravei um vídeo no Meteoro sobre isso e fiz uma reportagem antes para o DCM com toda a documentação envolvendo o general Mário Fernandes. Esse cara queria assassinar o presidente Lula. Esse cara queria assassinar o Alckmin. Esse cara queria assassinar o Moraes. Esse cara queria assassinar as principais figuras da República. Não adianta ele dizer que ele tinha um problema de vista, que ele fazia isso por costume. É chocante que nós tenhamos militares com esse tipo de pobreza intelectual, com essa falta de vergonha na cara, levando adiante um plano para a gente voltar para 1964, ou para um regime pior. Eles estavam querendo fazer um regime pior nesse país, em que as pessoas não poderiam decidir absolutamente nada e seriam submetidas. Às torturas e os ataques dessas pessoas. Eu não ia poder estar fazendo esse vídeo que eu estou fazendo aqui hoje, se o presidente Lula não tivesse ganhado as eleições. E é por isso que ele tem que ganhar no que vem.
Se não, meus caros, acabou. Senão a gente vai ter muitos problemas. Nós estamos encarando monstros políticos que deveriam ter sido soterrados há 20 anos. Há 20 anos. Infelizmente, nós estamos tendo que encarar uma direita vagabunda, uma direita desgraçada. Uma direita que tenta eliminar os nossos líderes, que não sabem disputar uma eleição. Eles não sabem disputar uma eleição. Eles não sabem disputar cargo público, eles não sabem lidar com a coisa pública. Eles não sabem lidar com a política tradicional. Nós estamos tendo que lidar com essas pessoas. Nós estamos tendo que lidar com esse contexto todo. E por isso é fundamental espaços como esse aqui que a gente está tendo, gente. Hoje eu vou ter um evento internacional, por isso que a gente começou a live mais cedo hoje. Eu estou correndo aqui fazendo a live com vocês. Faço questão que a gente não tenha um dia sem live. Mas aí eu preciso da ajuda de vocês. Preciso que vocês mandem superchats, preciso que vocês mandem perguntas, preciso que vocês participem aqui do nosso bate-papo, para a gente interagir, para a gente poder abordar todos os principais assuntos. E aí eu preciso que vocês cliquem aqui no cifrãozinho, ajudem com as perguntas de vocês. 20 pilas vocês levam livros de presente, livros em PDF. Se vocês virarem membros do nosso canal, vocês ganham um curso de jornalismo muito bacana que a gente oferece aqui no canal para as pessoas que acompanham todo o nosso trabalho. É muito necessário que vocês façam essa entrada aqui conosco. Mas é isso, gente. A gente está lidando com golpistas, a gente está lidando com bolsonaristas, a gente está lidando com gente perigosa. A gente está lidando com gente que não ligaria de se livrar de nós, de matar. Eles falam em matar as pessoas. Eles falam de eliminação física. Eles falam de execução. Eles não falam de divergência, eles não falam. E não adianta o Eduardo Bolsonaro querer parecer mais humano e dar uma entrevista para o podcast Inteligência Limitada, com o microfone aberto pelo Vilela, com o Paulo Figueiredo. Não adianta ele fazer isso. Não adianta ele tentar humanizar a imagem dele. O que está passando para a história é que Jair Messias Bolsonaro é um golpista e é fomentador desse ódio todo que a gente está vendo. Esse é o problema. O problema das cautelares dele é o ódio que ele propaga. É a ideologia que ele propaga. É esse atraso que é o Jair Messias. Que é o Bolsonaro. Que é o bolsonarismo. O bolsonarismo nada mais é do que a tradução desse arcabouço de ódios que a gente vê materializado num gabinete do ódio, que a gente vê materializado na militância digital deles. A militância digital deles tem muitas particularidades. E as particularidades advêm, sobretudo, pelo fato deles lidarem com conteúdos dos sentimentos humanos. Não é racional. E veja bem, a política, ela não é racional. Ela lida muito com as emoções. O presidente Lula lida muito com as emoções. Mas são emoções dentro do nosso regime democrático, dentro da nossa vocação de ser uma pessoa de esquerda, dessa vocação de querer melhorar a sociedade. O Bolsonaro lida com os sentimentos que pioram a nossa sociedade, que sabotam a nossa sociedade, que atiram a sociedade para o abismo. E não à toa esse ódio vem engatilhado de crimes. Esse ódio vem engatilhado de delinquências. Esse ódio vem engatilhado de golpes. O sentimento ruim que você pode ter dentro da política, dependendo de qual sentimentos ruins acontecem, a gente tem. Mas dependendo do sentimento ruim, você pode te puxar para uma lógica em que você se torna um golpista. E planejar golpe é crime. O crime não se consuma só se eles conseguirem criar a ditadura militar deles. O crime se dá meramente pela intenção
de se querer um regime que não seja o regime político vigente, de ameaçar o poder de decisão do povo. Porque o golpe ele deve ser coibido, gente, não pelo Alexandre de Moraes, não pelo presidente Lula, não pelo vice-presidente Alckmin. Não são essas figuras são representações da República. O golpe tem que ser impedido para que os desejos da população sejam preservados. A democracia precisa passar por aperfeiçoamentos. A democracia não deve ser destruída. Porque a destruição da democracia, no fim e ao cabo, o problema não é o sistema ser destruído, mas a vontade das pessoas ser cassada. As pessoas não terem mais o poder de decisão dentro do seu regime político. É disso que a gente está tratando aqui. É dessa delinquência que a gente está tratando aqui. São esses crimes que estão sendo colocados. E são esses crimes que estão sendo combatidos. Então, queridos e queridas, é isso que eu estou tratando nesse editorial. E é muito importante que a gente converse sobre isso. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.